Fala pessoal, segunda-feira começando, o mercado já abriu bem agitado, especialmente com os grãos, operando de forma mista ali na Bolsa de Chicago, e obviamente tem motivos para isso, né? Estados Unidos colocaram na mesa uma nova proposta de metas de biocombustíveis até 2027, né, 28, enfim, e isso já mexe direto com o óleo de soja que está aí acumulando mais de 6% de alta no dia de hoje, já atingiu o limite de alta na sexta-feira, tá? E a gente sabe que é o mercado mostrando sua sensibilidade a qualquer mudança no setor energético, principalmente também com todo o conflito geopolítico que a gente tem, tá? Então, semana passada a gente viu o início desse conflito, final de semana bastante impacto, bastante movimentação aí de ambos os lados, né? E continua sendo um fator de preocupação para os mercados globais. Petróleo, gás, derivados, né, ureia, tudo isso com bastante volatilidade, tá? Então essa oscilação vai afetar diretamente no custo do produtor, no custo logístico, no frete, e é claro, né, a gente tem aí toda uma dificuldade de estar um produtor fechando essa conta e a gente está aqui para ajudar a fazer toda essa gestão de risco, não é isso, Camila? Isso mesmo, Rafa. Hoje mesmo, né, a gente viu que o petróleo, ele amanheceu devolvendo um pouco do movimento, né? O petróleo Brent caiu aí 1,13% e o WTI 1,25%. Mas o curioso é que na sexta-feira passada, né, dia 13, esses mesmos contratos fecharam em alta, com alta aí de mais de 7%, né, depois de subirem mais de 13% durante o dia, né? Foi o maior pico desde janeiro. Então, isso está mostrando para a gente como o mercado está reagindo com medo, né, precificando essa tensão geopolítica e também sem muito espaço para previsibilidade no curto prazo. E aí, no meio de tudo isso, né, o óleo de soja ele tem sofrido pressão de alta, tá? A tendência é que continue volátil, mesmo com o farelo ainda sendo pressionado para baixo, tá? E o anúncio feito na sexta-feira pelo Trump, junto com a EPA, reforça esse cenário, né? Eles querem aumentar as metas de uso do biodiesel e diesel renovável nos próximos anos, e isso ajuda o óleo, claro, mas desbalanceia a equação aí do esmagamento, e isso ajuda no crush margin, né? Aumentando o share da participação do resultado do óleo. Né, Rafa? Comenta esse gráfico técnico aí da soja. O que você está enxergando nele? Camila, a gente está vendo para o momento atual, e a gente atualizou bem recente, né? Então você vê agora uma queda recente aí no preço da soja, olhando para março, tá? Esse o contrato março 26, tá? E a gente já tinha, né, um desenho da média móvel exponencial de 50 períodos em amarelo, e em roxo uma média de 200 períodos. A banda de Bollinger ela está trabalhando para 21 períodos, ou seja, você vê que justamente a devolução é em cima do teste dos 21 períodos, tá? Mostrando aí, né, uma resposta técnica. Óbvio que o estreitamento da banda de Bollinger pode, né, mostrar de que está vindo um grande movimento sequencial, lembrando que o óleo de soja está com alta de mais de 6%, tá? Então possivelmente ainda haja, né, uma recuperação e aí uma devolução. Lógico que a gente puxou demais, né, uma devolução é natural, né, pessoal botando lucro no bolso nesse início de semana, mas, né, a tendência ainda continua com todo o complexo da soja sendo pressionado aí, com o óleo de soja ganhando. A soja obviamente pode continuar ganhando no mercado de Chicago. Acho que também, comentando, Camila, esse tipo de anúncio, né, de uma forma geral, antes de ser votado lá, olhando para os biocombustíveis dos Estados Unidos, a proposta vai passar por uma consulta pública ali em julho, né, e cria uma certa expectativa para o mercado, tá, principalmente porque as metas, né, são medidas agora focadas nos créditos, efetivamente, que os Estados Unidos estão conseguindo criar com as empresas, enfim, tá? Ajustes também, né, e um protecionismo que acaba sendo criado, né, tem uma mensagem clara desse protecionismo embutido na história toda, tá? Então, como é que isso vai ficar, como é que você vai se desenrolar, tudo isso ainda precisa ser bastante deglutido para o mercado, tá? E os olhos, nesse momento, a gente vai voltar para o Brasil, tá? De que a gente teve hoje já o anúncio do Focus, os dados vieram positivos, o mercado financeiro reduziu uma projeção que a gente tinha para a inflação de 5,44 para 5,25%, tá? Então, sinal de que as expectativas estão se ajustando, né, no momento atual, e a gente tem, né, um bastante otimismo aí pela frente, tá? Então, por mais que todo o risco fiscal, toda a discussão, né, mas o mercado continua precificando um otimismo para um curto, médio prazo. Sim, e não só isso, né? O PIB também foi revisado para cima, né? A nova projeção é de 2,20% de crescimento, né? Representando aí uma alta de 2% em relação à semana passada. E a taxa Selic, ela segue estável, mantida em 14,75%. Então, por enquanto, o cenário macro brasileiro, né, tá mostrando aí sinais de resiliência, apesar de toda a instabilidade lá fora que a gente está vendo, né?
E por falar em cenário lá fora, essa semana está bem agitada, né? O presidente Trump vai estar presente na cúpula do G7, que vai acontecer no Canadá. E aí é que o tema principal seja justamente a escalada desse conflito que a gente está vendo entre Israel e Irã. E além disso, também, né, o assunto principal deve ser também as tarifas comerciais, principalmente entre Estados Unidos e China, devem estar aí no centro das discussões, né, Rafa? Com certeza, um evento desse porte, né, na nossa visão, com líderes de Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, né, e tudo mais, tende a trabalhar uma movimentação bastante expressiva e deve ser o foco de atenção aí, volatilidade com certeza deve sair, né, desse resultado dessa reunião, tá? Obviamente que o que sair vai impactar diretamente no fluxo comercial global do dólar, e aí eu acho que vale também a ressalva de que você mesmo trouxe, né, Selic mantido em 14,75, um cenário para inflação um pouco menor, isso traz um certo otimismo, ou seja, você vê uma pressão no dólar batendo 5,50 nesse exato momento, ou seja, um dos menores patamares que a gente tem num bom período de tempo, tá? Isso, obviamente, aprecia o real, né? Trabalha aí, obviamente, com uma certa dificuldade, um pouco menor de competitividade com relação à originação de produtos por aqui, tá? E, obviamente, também dessa reunião vão impactar custo de insumo, né? O comportamento dos fundos especulativos, e a gente está aqui de olho, né? Então a Geosócio vai seguir acompanhando relatório, anúncio, reunião, movimentação de mercado, mesmo que pareça sutil, você pode contar com a gente e pode ter certeza que a gente está aqui olhando no que pode fazer diferença no seu preço final. Não é isso, Camilo? Exatamente, pessoal. Então, abertura de mercado, abertura de semana para vocês, tá? Se vocês quiserem receber tudo isso em primeira mão, já sabe. Escaneia o QR Code aqui da tela, tá? Acesse os nossos conteúdos. Fica por dentro sobre tudo do mercado, tá bom? Nossos preços estão imperdíveis para você se tornar nosso assinante. Obrigada, excelente dia, né, Rafa? Excelente dia a todos, pessoal. Tudo de bom.